Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à livraria Letras Lavadas e a mais um episódio do Há Conversas na Livraria. Hoje temos aqui Nuno Nepomuceno connosco, muito obrigada Nuno pela tua presença e queremos naturalmente perceber uma coisa, entre o espião português e o cardeal, o que é que aconteceu? Fique connosco e vai saber. Olá Nuno, boa tarde. Olá Patrícia, boa tarde. Boa tarde também. Bem-vindo aqui à nossa livraria. Muito obrigado e boa tarde a todos os telespectadores, chamemos assim, leitores das Letras Lavadas e também aquelas pessoas que estão a acompanhar, que não sendo naturais de Ponta Delgada, também acompanham os podcasts e as emissões de Letras Lavadas. Exato. Nuno, o teu último livro, que também está a ter um sucesso muito interessante, é O Cardeal, mas a minha pergunta vai um bocadinho mais lá atrás. O teu sucesso tem sido um crescendo e começou tudo com o espião português. Como é que tem sido esse caminho e como é que foi construir este mundo tão à parte da tua literatura que tem tido um reconhecimento tão interessante? Bem, tem sido um caminho acidentado. Mas acho que acaba por ser sintomático da forma como o mercado português e, em particular, o setor livreiro funciona e o mercado editorial funciona. Eu comecei do zero, sou uma das pessoas que não tinha qualquer tipo de ligação ao mercado livreiro antes de ter publicado o meu primeiro livro, e comecei exatamente como tu disseste, com o Espião Português em 2012. Foi um livro que, na altura, foi apenas publicado porque eu venci um concurso literário organizado por 3 grandes grupos nacionais que estavam à procura de novo talento e que me escolheram a mim como o vencedor desse primeiro ano e que depois, mais tarde, também elegeram mais 2 vencedores em 2013 e 2014. Na altura, O Espião Português foi um livro que teve um desempenho até bastante aceitável para uma primeira obra. Mas eu tive bastante dificuldades em continuar a minha carreira. Eu sempre, embora eu não tenha, quando estava a escrever O Espião Português, não tenha colocado como objetivo publicar o livro, eu sempre quis isso e sempre quis continuar a escrever e tentei fazê-lo e depois enfrentei as dificuldades naturais, por isso estive parado cerca de 2 anos, não direi, se calhar parado não é o melhor termo, eu estive sem publicar durante 2 anos. Em 2015 fiz a transição para uma outra editora que editou O Espião Português e depois então pegou no resto do trabalho que eu entretanto tinha estado a desenvolver, que foram As Espiões do Oriente e A Hora Solene. Em 2016 essa mesma editora publicou A Cela Adormecida, um livro fora da trilogia Freelancer, à qual pertenceram os 3 primeiros livros, e em consequência dos resultados que eu obtive, não só com a trilogia, mas também com A Cela Adormecida, eu recebi um convite para ir para uma editora que se estava na altura a formar, cujos responsáveis eram pessoas que vinham de uma outra grande editora que estavam a formar essa nova editora, que é a Cultura Editora. E foi mais ou menos a partir daí que as coisas acabaram por ganhar outra dimensão com a minha entrada na Cultura Editora e também com o facto de ter passado a ser representado por uma agência literária. E depois então seguiram-se os vários livros. Eu acho que até tem sido um percurso bom, na medida em que eu tenho crescido de forma sustentada. Eu não tenho aquilo, perdoa-me agora a expressão em inglês, aquilo que se chama do breakthrough. Não existe na minha carreira um grande salto de repente. Os livros foram devagarinho conquistando o seu público e eu fui devagarinho conquistando os leitores. E atualmente estou em crescendo, eu pergunto-me quando é que isto vai parar. Mas a realidade é que as coisas atualmente estão a correr bem. Não vou estar aqui a ser hipócrita e dizer que não corre bem. Não, está tudo a correr bem. Eu tenho um bom relacionamento com a editora. Aparentemente os leitores gostam dos livros e estou bastante satisfeito com a evolução que a carreira acabou por ter até aos dias de hoje. Claro, tendo em conta que já moraste também aqui em Ponta Delgada, tens muitos leitores daqui da nossa terra? Durante a trilogia Freelancer eu recebi alguns contactos de leitores de Ponta Delgada, inclusive recebi um convite para ir a uma escola de Ponta Delgada que na altura recusei porque não tinha forma de estar aí nessa altura.
Agora, eu não sei muito bem de onde é que as pessoas são. E às vezes há contactos com os autores, por isso é que eu estava a perguntar se tinhas esse feedback. A pergunta também não foi diretamente bem formulada. Eu tenho contacto com muitos leitores, eu sei que já tenho falado com pessoas dos Açores. Agora, se as pessoas são de São Miguel, se são da Terceira, isso já não tenho certeza, porque agora também já são tantas pessoas que tentam interagir comigo, ou através de comentários nas redes sociais, ou através de e-mails, que eu acabo por fixar o nome das pessoas e sei, lembro-me que aquela pessoa já falou comigo antes e sei quem é a pessoa e tudo, mas não sei onde é que a pessoa é. Claro que sim. Mas eu acho que sim, eu espero ter leitores em todo lado. Claro que sim, e de certeza que tens, porque a evolução também tem sido a forma como temos ouvido falar do nome do Nuno Nepomuceno é muito interessante, porque realmente eu tenho noção da primeira vez que te entrevistei, foi pelo Cela Adormecida, falámos e tudo bem, a entrevista saiu no Oceano Oriental, mas depois houve realmente ali um hiato, é que não se ouviu muito, e de uma hora para a outra foi tão interessante e tão bom perceber que o teu nome estava a subir e a chegar ao coração de muitos leitores, é muito bom. Esse hiato correspondeu com uma nova transição de editora, portanto, entre a editora que se apresentava em 2016, eu depois então recebi o convite. O livro que a Cultura Editora publicou, o primeiro livro que eles publicaram de minha autoria, O Pecados Santos, estava pronto para sair em 2017. Eles, quando me contactaram, infelizmente tinham uma coisa para mostrar. Muito bom. Mas depois, por uma questão de calendário, o livro acabou por ser posicionado em 2018. E, portanto, houve aqui um compasso de espera. Eu agora precisava era ao contrário, precisava era que eles fizessem o compasso de espera para poderes respirar, não é? Exatamente. Falando agora especificamente da tua novidade mais fresca, O Cardeal é o 5º livro desta tua saga do Afonso Catalão. O que é que trata este livro, de uma forma muito subtil, claro, e o que é que ele nos traz de novo, tendo em conta que já é o 5º volume de uma saga? De uma forma genérica, enquanto livro isolado, O Cardeal é a história de 2 homicídios. Uma senhora muito idosa aparece morta, em circunstâncias algo macabras. O corpo aparece espalhado ao longo das margens do rio Cam, o rio que passa na cidade inglesa de Cambridge. E alguns dias antes, um menino que saiu de casa a caminho da escola desaparece e o corpo é encontrado também sem vida junto ao rio. E o Cardeal basicamente explora a relação entre estes 2 homicídios e os segredos que rapidamente o leitor vai perceber que existem dentro da família à qual pertence o principal suspeito, um escritor chamado Adam Emanuel. Há aqui redes narrativas que se cruzam e que justificam o título. O Cardeal é muitas coisas neste livro. O Cardeal é o nome é o nome de 2 das personagens, um assassino que se chama o Cardeal, que parece misteriosamente vestido de cardeal, apesar de não ser. Um novo cardeal, que aparece no Vaticano a tempo de participar no novo conclave. E também um livro escondido, enterrado no passado de Adam Emanuel, com segredos sobre a sua família que ele não quer que sejam revelados. E ainda o Cardeal, o nome das flores que aparecem junto aos corpos que são encontrados, quer da idosa, quer da jovem criança. E, portanto, o livro acaba por envolver todos estes arcos e relacioná-los até às revelações finais. O que é que temos aqui de novo? Eu penso no Cardeal como o meu livro mais maduro, até hoje. Eu acho que é um livro que vale sobretudo pela densidade psicológica que tem. Não é um livro cheio de fogo de artifício, como, por exemplo, eu posso dizer que seja A Morte do Papa, que é um livro que tem capítulos que podem ser considerados polémicos, por exemplo. O Cardeal não tem isso. Não é um livro que tenha a mesma espetacularidade ou a mesma capacidade de impressionar, como, por exemplo, Pecados Santos. Sim. Mas é um livro que tem uma envolvência fora do comum, a meu ver. Obviamente que as pessoas farão a sua interpretação do livro. Eu acho que é um livro para pessoas que gostam de ler, sobre outras pessoas que também gostam de ler, que é o caso das 2 personagens. O livro dentro do livro, ao fim e ao cabo. O livro dentro do livro, exatamente. E eu acho que essa é a principal novidade dentro da série Afonso Catalão. Portanto, é este enveredar por um registro ainda mais psicológico,
Há também aqui algumas diferenças, existem também aqui algumas diferenças relativamente aos livros anteriores. Nós temos, até à morte do Papa, enredos baseados na religião. Sim. E nas diferentes religiões que nós podemos ter. E agora aqui, no Cardeal, aparecemos, o livro é um livro que se foca essencialmente nas personagens, nas relações entre os personagens, onde a religião também está presente, porque é algo que é transversal a toda a série, mas já não há aqui uma presença tão acentuada. E, por outro lado, existem também aqui alguns elementos novos que eu trouxe para o Cardeal, com os quais eu nunca tinha trabalhado nos meus livros, nomeadamente como o sobrenatural. Portanto, há aqui uma ligeira influência do sobrenatural, nomeadamente de algumas séries de terror, porque eu gosto bastante. E temos aqui uma personagem que as pessoas não vão perceber muito bem se é uma personagem real ou se é um fantasma. Boa. Gostei. Isso é bom, muito bom. Pelo que eu percebi, este não é o último livro desta saga. Conta-nos como é que consegues alimentar uma história durante tantos volumes, que ainda são grandinhos, e captar sempre e cada vez mais a atenção dos leitores portugueses. Eu acho que o truque, se é que se pode chamar assim, são os personagens. A série Catalão tem avançado de livro em livro através das personagens e através da criação de novas personagens que trouxeram novas dimensões aos livros. Nenhum dos livros é igual entre si, as pessoas que os lerem percebem isso perfeitamente. Não só os enredos são completamente diferentes, como a estrutura do livro muda e, por outro lado, nós temos a introdução a cada livro que surge de novas personagens, que podem aparecer, por exemplo, no livro número 3, podem não aparecer no livro número 4, mas podem voltar no livro número 5. E o facto de a série se apoiar essencialmente nas suas personagens e na forma como as personagens se relacionam umas com as outras, acaba por me dar aqui muito material de base. Eu tenho sempre alguma coisa que eu posso buscar, quanto mais não seja os segredos que elas encerram no seu relacionamento, que é o caso do Cardeal. O Cardeal, duas das personagens principais do Cardeal são os irmãos Emanuel, Adam e Lizzie Emanuel. Adam, sobretudo, foi pensado como uma das personagens principais de A Morte do Papa. Eu, enquanto estava a escrever A Morte do Papa, apercebi-me que aquilo que eu tinha planeado para aquela personagem era tanto que se eu desenvolvesse aquilo que queria, o livro iria ficar enorme. Então reservei essa parte da história para um livro posterior. Automaticamente tinha aqui um livro montado. E vou fazendo assim. Exato. É um bocadinho como diz o José Luís Peixoto agora aqui numa parte, num livro infantil, que ele diz que todos os escritores têm piolhos na cabeça. A nossa cabeça de escritores, eu também não escrevo tanto quanto queria, mas tenho alguns publicados e a imaginação realmente nunca consegue parar e a gente tem sempre mais para onde ir buscar para continuar, não é? Sim, há sempre... eu não sei explicar muito bem, mas às vezes há pequenas imagens que me aparecem de repente por exemplo, nesta fase onde eu me encontro agora relativamente ao 6º livro, que é uma fase em que eu não estou a escrever, estou apenas numa fase muito embrionária, o livro não passa de fragmentos, tal como todos os outros 5 não passaram de fragmentos. Até chegar à construção. Exatamente, havia ali, no início, existiram ali pequenas centelhas, pequenos indícios de eu gostaria de fazer algo assim, eu gostaria que isto acontecesse no livro, e depois tudo vai acabando por se ligar e depois construímos a história. Exato. Esse 6º livro ainda é muito cedo, é capaz de lançar o 5º, claro, mas já há alguma coisa que possas descortinar para ficarmos com a pontinha do véu levantada? O 6º livro, em princípio, sairá com o mesmo espaçamento dos anteriores, ou seja, em janeiro do próximo ano. Será um livro que irá pegar nas personagens dos livros anteriores. Portanto, existirão ali 2 ou 3 personagens novas, mas não muito mais. Essencialmente, a finalidade do livro vai ser encerrar os arcos narrativos para, quem sabe, um 7º livro ou para, quem sabe, uma paragem na série. Mas eu quero deixar no fim do 6º livro todos os arcos narrativos fechados.
e depois logo vejo o que é que vou fazer à série, não está de parte, não coloquei de parte fechar a série no 6º livro, mas também não coloquei de parte a possibilidade de continuar a série por mais livros. Mas essencialmente vai ser um livro de conclusões, digamos assim. Muito bem. Os teus livros realmente, corrijo-me se eu estou enganada, estão todos inseridos dentro de uma série, certo? O primeiro... Temos 2 séries. Tem 2 séries, mas todos eles estão inseridos dentro de alguma série. Exatamente. Certo? Ok. Pensas em escrever um que tenha um início e um fim num só volume, ou o teu desafio é mesmo dar continuidade às histórias como tens feito? Penso escrever um livro isolado de todos, e é também por isso é que quero, com o 6º livro, fechar aqui todos os arcos narrativos, porque apesar de cada um dos livros da série Afonso Catalão serem livros independentes, há sempre alguma continuidade entre os livros, porque os personagens transitam de um livro para o outro, e há sempre pequenas coisinhas que vão ficando para trás, coisas que eu pensava fazer e não faço, mas sempre pensei em fazer aquilo, e pronto, e queria fazer tudo isso num 6º livro, para depois ter a liberdade de não pensar que deixei alguma coisa por escrever, e poder então dedicar-me a um projeto isolado. Portanto, em princípio, falando aqui em termos de futuro, após a publicação do 6º volume da série Catalão, o 7º não será o meu 7º livro, será na altura o 10º livro. Irá ser completamente fora do freelancer, fora também da série Afonso Catalão, e possivelmente fora do género do thriller. Também para diversificar aqui um bocadinho e deixar os teus leitores também ansiosos por outras novidades, não é? Sim. Exato. És naturalmente reconhecido como um autor best-seller. Um dos truques para teres chegado a esta fase foi utilizares o tema da religião, que é um tema tão polémico, ou não era de toda a tua intenção pegar por aí? Não era essa a intenção. Inicialmente, quando eu escrevi A Cela Adormecida, o início da série, o livro deveria ser um livro sobre tensões sociais, com uma ligação à religião muçulmana, que acabou por se desenvolver mais tarde. Porque é que a série Afonso Catalão acabou por ter uma conotação religiosa tão forte? Em primeiro lugar, devido ao protagonista. O protagonista não estava completamente definido quando eu iniciei a série, mas na realidade o Afonso tem, quer no seu passado, quer na sua vida atual, uma ligação muito forte a diversas comunidades religiosas. Umas porque, por exemplo, o Afonso teve uma religião, teve uma educação católica muito forte quando era criança, e isso é algo que é dado a conhecer logo em Cela Adormecida. Por outro lado, o Afonso já foi muçulmano, ele passou por uma conversão ao Islão, isso também é algo que é dado a conhecer na Cela Adormecida. E por outro, em Pecados Santos, nós percebemos que ele teve uma relação pessoal, uma relação passional com uma mulher judia. E isso acaba por justificar um pouco todo o interesse que o Afonso sempre sentiu sobre a religião. E é por causa disso que a série Afonso Catalão acaba também por versar tanto sobre religião, porque são os temas que estão próximos de Afonso Catalão, e são os temas que fazem sentido, porque eu acho que de outra forma as histórias acabariam por soar um bocadinho forçadas, quase como o Anitta vai à lua, a Anitta vai ao parque, etc. O Afonso não vai à lua e não vai ao parque. O Afonso tem às vezes um bocadinho de azar, mas acaba por se ver envolvido em questões que já pertencem ao seu passado muitas das vezes. É comercial? Sim, é comercial. Eu não escondo isso. As pessoas normalmente gostam de ler thrillers religiosos. Agora, é um género que eu não tinha experimentado ainda, e eu gosto de experimentar alguns géneros. Eu acho que o apogeu deste experimentalismo é A Morte do Papa, que eu acho que é o único thriller religioso puro de toda a série, de toda a minha carreira. Eu, por exemplo, eu considero que A Última Ceia, que foi o terceiro livro da série, não tem quase nada de thriller religioso, embora o tema da religião esteja um bocadinho omnipresente. Existem algumas personagens no livro que têm posições dentro da hierarquia católica, mas a verdade é que as coisas acabaram por ser assim, e agora neste momento não faz muito sentido eu estar a desvirtuar a série e retirar o elemento religioso, porque isso é algo que está muito intrínseco ao Afonso.
não, eu acho que não estou a explorar um filão, porque se eu tivesse a fazer, eu limitava-me a reproduzir o mesmo livro várias vezes. Isso não tem acontecido. Eu acho que as pessoas vão notar uma diferença muito grande entre a morte do Papa e o Cardeal, por exemplo, e onde aqui a conotação religiosa, embora presente, já não é tão acentuada. Ok, muito bem. Comparam-te muitas vezes ao Dan Brown, mas tu não gostas muito disso, pois não? Eu não tenho nada contra o Dan Brown. Não é nesse sentido, mas não te vês como nada como o Dan Brown. Não, porque eu conheço a obra do Dan Brown e também conheço a obra de Daniel Silva, outra das comparações mais frequentes. Sim. Eu acho que essas comparações surgem essencialmente porque as pessoas têm tendência a encontrar referências para tudo. Hoje em dia, nós acabamos sempre por comparar tudo a outra coisa qualquer. E queiramos, quer não, o Dan Brown é o grande nome da ficção policial no mundo inteiro. Sim. Agora, comparando um livro meu a um livro do Dan Brown, eu acho que eu não tenho um terço do ritmo que o Dan Brown imprime, ou pelo menos atualmente não tenho um terço do ritmo que o Dan Brown imprime, em que o livro do Dan Brown é uma sucessão de tweets atrás de tweets e acontecimentos atrás de acontecimentos, em que a personagem está constantemente a escapar à morte, porque começa exatamente logo por aí, é que a personagem é encontrada num grande problema que está no centro de uma conspiração mundial e toda a gente tenta matar aquela personagem. Os meus livros não são assim. Os meus livros neste momento têm pouco de ação e têm muito de psicológico. Os meus livros são essencialmente thrillers psicológicos neste momento. Não estou com isto a maldizer a obra do Dan Brown. Claro que sim. Agora, apenas são casos diferentes. Por exemplo, A Última Ceia. A Última Ceia é um livro sobre o roubo de um quadro. Eu não vejo isso na obra do Dan Brown. Ou O Cardeal. O Cardeal é um livro sobre o homicídio de duas pessoas. No caso do Dan Brown, seria sobre uma conspiração qualquer relacionada com a igreja. O que não acontece no Cardeal. Mas acontece um bocadinho na morte do Papa. E pronto, e eu acho que existem as diferenças, sem qualquer tipo de ofensa à carreira que o Dan Brown tem. Eu leio os livros do Dan Brown, portanto não estou a dizer mal dele, e também sei pessoas que leem Dan Brown, que gostam daquilo que leem, obviamente. Claro que sim. Então, reformulando a pergunta, dizerem que és o Dan Brown português é um orgulho. É um orgulho porque é um termo de comparação. Claro. Qualquer pessoa, eu acho que não faz sentido estar a dizer, por amor de Deus, está-me a comparar com o Dan Brown. Estou ofendido. Não estou nada ofendido por me comparar. Sim. Claro que sim. Acho que é um exemplo não só de criatividade, como também um exemplo de um gestor de carreiras, e nós hoje em dia também, quem quer publicar regularmente e quem quer fazer da escrita o seu trabalho, também tem que estar preparado para poder gerir a sua carreira. Isso exige alguma capacidade. Não basta estar aqui a escrever livros e ter ideias. Nós temos hoje em dia ser um bocadinho gestores da nossa carreira, e o Dan Brown tem gerido a carreira dele bastante eficientemente. Portanto, também deve ser admirado por causa disso e não apenas criticado, que muitas pessoas também o criticam. Sim, há sempre opiniões para tudo, e claro que nós enquanto escritores e não só, temos que estar mesmo preparados para todas as opiniões e saber como aceitá-las, claro. Por isso mesmo leva-me agora à minha pergunta seguinte: achas que ser escritor hoje em dia é mais exigente do que quando começaste? Também pelo conhecimento que existe e pela quantidade de pessoas que já escrevem atualmente e publicam? No meu caso particular, sim. Eu acho que eu ser escritor em 2021 é muito mais exigente para mim do que quando eu era escritor, por exemplo, em 2016, na altura em que eu publiquei A Cela Adormecida, e já ia com 4 livros. Não tinha, obviamente, o reconhecimento que tenho atualmente, mas isso também tem sido uma evolução natural da carreira. Porquê é que eu digo isto? O que eu sinto particularmente é que existe uma expectativa muito grande em torno dos meus livros. E às vezes é um bocadinho difícil lidar quando se involuntariamente acaba por receber alguma coisa escrita sobre nós, porque nós também acabamos por encontrar essas coisas. Eu não ando à procura
do que é que escrevem sobre mim, mas já tenho encontrado coisas. Claro, é inevitável. Ver livros comparados uns com os outros, quando eu acho que os livros são completamente diferentes e às vezes até têm um público um bocadinho diferente. E de alguma forma eu tenho que gerir tudo isto, eu tenho que ser capaz de gerir as expectativas das pessoas e não sentir que estou de alguma forma a defraudar as expectativas, porque depois, como o livro é algo muito pessoal e a própria interpretação do livro depende da pessoa que está a ler o livro, é possível eu falar contigo, Patrícia, e tu dizeres que adoraste o meu livro, e estar a falar e dizeres eu gostei imenso disto, daquilo e daquilo outro, e vir aí uma pessoa ao teu lado e dizer não, eu detestei o seu livro porque eu detestei esta parte, que é exatamente a parte que tu adoraste. Sim, claro que sim. Depende muito dos gostos pessoais. Depois existem outros fatores que eu considero que estão associados ao tempo em que vivemos, nomeadamente as redes sociais, a forma como as pessoas interagem com nós. É importante estar presente nas redes sociais hoje em dia, mas é preciso também ter algum cuidado, porque nós acabamos por despender muito tempo nas redes sociais que poderíamos passar a escrever. É verdade. Ou a descansar, ou a passar tempo com a nossa família. Ou a ler só. Ou só a ler, é verdade. Ou ver um bom filme, ou passear na rua, tirar um fim de semana com a família, etc. E tudo isso são coisas que se calhar há 20 anos ninguém pensava. A vida dos há 20 anos não incluía as redes sociais. Eu não estou a dizer que as redes sociais são más, mas é apenas mais um desafio que nós temos com o qual temos que lidar. Claro que sim. Atualmente o teu dia-a-dia é dedicado a tempo inteiro à escrita, certo? Não. Não? Ok. Então como é que são os teus dias? Eu tenho outro emprego, eu tenho outra profissão. Eu não abandonei a minha profissão antiga, antes de começar a escrever. A minha profissão que me levou a viajar para São Miguel e a viver 4 anos na bonita cidade de Ponta Delgada, que eu não conhecia. Eu sou controlador de tráfego aéreo e mantenho a minha ligação à empresa portuguesa de controle de tráfego aéreo, a NAV, embora com funções diferentes daquelas que tinha na altura em que publiquei o meu primeiro livro. Mas, portanto, atualmente eu trabalho essencialmente na NAV de segunda a sexta-feira, o que significa que normalmente em casa para escrever e também os fins de semana. Portanto, eu sou um escritor de noites e de fins de semana. Ok, mas eu estava a fazer essa pergunta porque também pela cadência que tens tido ao nível da tua publicação eu pensei, ele agora deve estar dedicado à escrita e claro, para qualquer escritor isso acaba por ser um sonho que espero que no teu caso aconteça rapidamente, ou então podes estar também muito satisfeito e continuar a profissão, naturalmente. A tua outra profissão. É uma questão de segurança. Sim. Eu acho que qualquer arte, e tem havido muitas pessoas a queixar-se disso atualmente, com os condicionalismos que a pandemia tem trazido ao setor cultural, eu acho que qualquer arte é muito instável e torna-se muito difícil às pessoas que trabalham dentro do mercado cultural poderem estabelecer carreiras com as quais possam sustentar as suas famílias e ter uma vida estável, descansada, sem estarem preocupados quanto é que custa um pacote de manteiga no supermercado. E eu tenho fiz a opção de não deixar o meu emprego anterior. Obviamente que isto é um esforço que eu tenho que desenvolver. Eu quando tomei essa opção, eu estava consciente daquilo que estava a fazer e sabia que se eu queria manter as duas carreiras em paralelo, teria que me esforçar. Há alturas mais fáceis, há alturas mais difíceis. Atualmente estou a passar por uma altura um bocadinho mais fácil, porque o Cardeal saiu há pouco tempo e, portanto, eu tenho estado a rever o Espião Português e o processo de revisão é mais fácil do que o processo de criação. Daqui a uns meses, quando recomeçar a escrever na série Afonso Catalão, em que me vou ver aflito, porque quero chegar a casa a horas para poder escrever, ou porque vou passar o fim de semana inteiro a escrever e me sinto cansado, se calhar vou andar a pensar e o que é que eu andava a pensar quando tomei esta decisão. Mas isto são ciclos e e tudo acaba por se fazer. Claro, e quanto tempo demoras mais ou menos para escreveres pelo menos o bruto, digamos assim, do livro que tens a apresentar à editora? Para escrever o livro em si, no mínimo são 4 meses. No mínimo.
São 4 meses e 4 meses de trabalho regular. Claro. Em que eu poderei não escrever um capítulo todos os dias, mas normalmente trabalho em qualquer coisa do livro todos os dias, quando rever os capítulos que fiz no dia anterior. O processo de produção do livro é um bocadinho superior, porque no meu caso eu tenho que pesquisar bastante para escrever e para fazer a série, e portanto normalmente cada livro tem um processo de produção de um ano atualmente, sendo que os últimos 6 serão para redação e revisão, normalmente ali o processo de revisão e edição dentro da cultura editora tem demorado à volta de 2 meses, mais ou menos. Ok, muito bem. Então, já percebemos que a leitura é um dos teus hobbies, que gostas de Dan Brown. Quem é que entra mais neste mundo literário e como é que é também este tempo livre quando não estás a escrever ou a ler? Isso é difícil de gerir, porque eu gostava de passar mais tempo a ler do que ao que leio atualmente, mas mesmo Já assim somos dois. ainda consigo ler um livro por mês, Muito bom. que já não é muito mal, acho eu. Não. O que é que eu gosto de ler? Eu gosto de ler Dan Brown. Quando sair um livro novo de Dan Brown vou comprar. Preferência em edição capa dura, porque eu gosto de ter livros de capa dura. Mais resistentes, não é? Também gosto de outros autores dentro do género policial, como o Daniel Silva, que eu já falei aqui. Agora, assim, de repente, há uma dupla inglesa que eu gosto bastante e que, infelizmente, os livros já não são publicados em Portugal há muito tempo e que acho que é um erro das editoras portuguesas, que se chama Nisi French. É responsável por um filme e também por um livro chamado Killing Me Softly, já com bastante sangue. E depois vou lendo alguns policiais que vão surgindo e também leio romances históricos. Gosto muito de Ken Follett, por exemplo. Sim. Acho que para alguém que esteja a ver esta entrevista e queira um dia escrever um livro, eu acho que deve pelo menos ler um livro do Ken Follett, porque eu acho que o Ken Follett é um exemplo para qualquer escritor, quer em termos de escrita em si, como em termos de construção narrativa do livro, independentemente do género. Porque há coisas que são transversais a todos os livros, não são próprias do género em que se insere. Eu acho que qualquer pessoa que quer escrever deve ler um livro do Ken Follett. E depois, eu agora estou aqui a olhar para este lado da minha estante, porque eu tenho uma estante ali, outra estante ali. Acho que está deste lado, os livros estão daquele lado que vocês não veem em casa. São livros que estão por ler, se bem que esta parte não tem muitos, a outra parte ali tem mais. Agora aqui o que é que eu tenho ali? Li a série toda do Stieg Larsson, por exemplo, a série Millennium também. Gostei imenso, muito boa. Que o David Lagercrantz depois escreveu a seguir. É verdade. E todos esses. Tenho um bocadinho mais tendência para ler autores de origem inglesa do que propriamente nórdicos, curiosamente. Se bem que atualmente os nórdicos estejam a passar ainda por uma fase de grande popularidade na Europa. É verdade. Mas eu continuo a preferir autores ingleses e norte-americanos dentro do género policial. Eu também leio alguns autores portugueses e também sou capaz de ler um romance romântico, como se costuma dizer. Mas é quando é bom para desanuviar e não ficarmos tão concentrados no enredo que exige mais de nós, não é? Exato. Nuno, a nossa conversa também já está a caminhar para o final. Aqui a nossa volta delgada, Lago da Matriz, apresenta-nos um bocadinho com chuva, com uma aguinha que, como se diz por aqui, molha tulos, mas molha mesmo. E há uma aguinha que nos... Existe uma dessas. Não percebi. Aqui de vez em quando também existe uma dessas. Também, não é? Aqui costuma ser mais torrencial, mas hoje é mesmo uma chuvinha molha-tulos. Aqui a nossa calçada está lavada, como estava a dizer, por isso eu faço agora uma pergunta diferente. A ti, Nuno, o que é que te lava a alma? Escrever. Essencialmente. Só simplesmente, não é? Sim, eu gosto de escrever, eu gosto do ato de criar e acho que a forma que eu tenho de expressar essa qualidade é através da escrita, é nisso onde eu me sinto mais confortável e é através da escrita que eu gosto de comunicar com as pessoas e espero eu de chegar às pessoas, não sei se chego ou não chego, eu espero que sim, mas essencialmente é aquilo que eu gosto mais de fazer atualmente, é escrever. Sim, chegas de certo ao coração dos teus leitores, de quem acompanha a tua carreira literária e o teu progresso. Agora fiquem naturalmente com o Cardeal, que ainda não leu, eu também lá tenho que chegar. É um livro que tem sido muito aclamado. Está aqui à venda na sua livraria de eleição, na livraria Letras Lavadas, e já sabe,
continua a acompanhar o trabalho do Nuno Nepomuceno, continua a acompanhar a nossa livraria, e a ti, Nuno, desejo-te muito, muito sucesso, deixo-te um grande abraço e espero que possamos ir falando, e quando vieres cá, já sabes, queremos a tua visita, teremos muito gosto em ter-te aqui. Olá, Matriz. Muito obrigado pela entrevista e também muito obrigado a todas as pessoas por assistirem, em especial aos açorianos, porque eu nutro um carinho muito grande. Eu vivi em Ponta Delgada durante 5 anos e fui extremamente bem tratado, claro, não só pelas pessoas que lidaram diretamente comigo, mas também por todas as pessoas em geral. Não tenho nada de mal a dizer dos Açores, antes pelo contrário. Foi uma experiência muito enriquecedora e recomendo que as pessoas não só visitem a Ilha de São Miguel, como todo o arquipélago, e se tiverem a possibilidade até de viverem nos Açores, porque a qualidade de vida é muito diferente do que temos aqui no continente. Claro que sim. A todos então, muito obrigada, tenham o resto de um bom dia. Fico com as leituras do Nuno Nepomuceno e acompanho-os aqui no nosso Facebook e nas redes sociais de Letras Lavadas. Estamos aqui para si, a literatura será sempre o seu melhor companheiro. Obrigado, boa tarde. Até à próxima. Tchau, tchau.